Eu aposto que você lembra desse caso aí. Foi em março de 2021 em Santa Catarina. Um motorista de caminhão atropelou um casal de motociclistas e saiu acelerando assim mesmo por vários quilômetros. Foi um caso de grande repercussão na época e você vai ficar surpreso de saber o que aconteceu com esse motorista de caminhão um ano depois. Vamos relembrar? Ele atropelou um casal na BR-101 e saiu acelerando por 32 quilômetros sem parar. O motorista depois foi arrancado à força da cabine por outros caminhoneiros, foi preso e confessou que estava mesmo drogado. Disse que tinha usado cocaína, que tinha usado ribite. A polícia afirmou na época também que ele estava há dias sem dormir. O caminhoneiro foi indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público rapidinho, questão de dias. E aí você deve estar se imaginando. Esse aí nunca mais sobe num caminhão, né? Por enquanto, isso ainda não está certo. E eu vou te contar essa história direitinho, tá? Esse aí é só mais um caso, entre tantos, de motoristas que bebem ou usam drogas antes de dirigir. E isso está aumentando no Brasil. Essa é a notícia. Aumentou o número de flagrantes de motoristas embriagados e drogados. Eu conversei com alguns especialistas para entender isso. Um deles é o Adson Coimbra, que é médico, é diretor científico da Associação Mineira de Medicina de Tráfego e é perito também. Então é lá no consultório dele que aparece esse problema primeiro. E ele me disse que já tem notado diferença de comportamento nos pacientes que vão lá para fazer o processo de renovação da CNH e passar pelos exames. Do meio do ano passado por aqui, é que cada vez mais eu estou conseguindo identificar sinais, não especificamente do uso contínuo do álcool, mas principalmente de outras circunstâncias comportamentais, pessoais, sociais, que culminam com esse abuso do uso de álcool ou de drogas ilícitas. As pessoas ficam muito introspectivas, elas têm uma dificuldade quando a gente busca uma abertura maior sobre esses assuntos, respostas curtas, impacientes, uma tentativa de mudar rapidamente esse foco, você percebe. E aí, claramente, isso é um sinal de inaptidão para dirigir. E eu tenho visto isso com frequência. E olha, isso não é palpite não, tá? Isso aqui não é ideia do tio Laércio lá do grupo de Zap da família, não. Vamos a dados oficiais e de credibilidade. Ó, esse levantamento aí é do Detran, do Distrito Federal. Apontou um aumento de 37% dos motoristas que bebem e dirigem. E essa diferença só entre o primeiro ano da pandemia, 2020, e o segundo, 2021. Quer mais dados? Tem mais, que comprovam, por exemplo, que o consumo de bebidas, as vendas aumentaram. Olha só. Notícia da Associação Brasileira de Supermercados. Não é do Kleber, aquele seu cunhado que só manda meme errado, não. O setor de bebidas cresceu 65% em maio de 2020. Você lembra quando é maio de 2020, né? A pandemia começou em março de 2020. Março, abril, maio, 3 meses depois. O Alisson, ele diz que realmente a pandemia piorou muito as condições mentais do brasileiro. É muito problema junto, né? Isolamento social, desemprego, o futuro, ansiedade, depressão. Agora ainda tem gasolina a R$10, gás a 140, tem gente tendo que parcelar o botijão de gás. O Brasil de hoje está deixando a gente doente. Tem questões sociais, psicológicas, comportamentais, que geram ansiedade, depressão, e o álcool é a via de escape para tudo isso. Então, ao tirar esse motorista que bebe com frequência do trânsito, além da sua integridade física e da coletividade, claramente o médico está mudando a história dessa pessoa, que vai morrer de cirrose, ou vai ter um acidente, que é pior ainda, vai atropelar alguém sob efeito de álcool. E tirar essa pessoa é bom para todo mundo, né? Mas você pode até dizer assim, Ricardo, que exagero esse aumento aí do consumo de bebida. Deve ser só aquela cervejinha a mais, umazinha, inocente, que o pessoal tá tomando agora. Até podia ser se a gente não tivesse sem grana para tomar cerveja. Mas não é nem esse o motivo verdadeiro. Que esse aumento do consumo de bebida é sim um problema para o brasileiro. Ó, Rádio Agência Nacional, mais uma fonte oficial, aponta que os atendimentos nos Alcoólicos Anônimos triplicaram durante a pandemia. E aí eu te digo, se tem 3 vezes mais pessoas pedindo ajuda para se livrar da bebida, talvez a coisa esteja fora de controle, né? Um outro especialista com quem eu conversei é o Rodolfo Risotto, que é coordenador da ONG SOS Estradas. Ele acredita que o brasileiro está meio mal acostumado, porque nesse período da pandemia, a fiscalização da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, praticamente não existiu nas estradas.
Na pandemia, nós tivemos uma redução imediata da fiscalização, inclusive da realização de operações de lei seca, tanto em rodovias quanto em área urbana, até pelo risco de contaminação dos agentes de trânsito. Por outro lado, se a gente analisa os números anteriores, ou seja, 2019, por exemplo, nós vamos identificar que a média de condutores no Brasil flagrados pelas operações de lei seca em todo o território nacional, dirigindo sob efeito de álcool, era de 13 a 14 pessoas por dia por unidade da federação. Um número absolutamente ridículo. Você consegue imaginar esse número tão pequeno num país de 210 milhões de habitantes, com 140 mil quilômetros de rodovias? O Rodolfo fez todo o levantamento das fiscalizações da lei seca realizadas nas rodovias federais e ele faz isso já há bastante tempo, há vários anos. E comparando, ele percebeu que a atuação da PRF nesses 3 anos do atual governo podem sim ter deixado os motoristas com essa sensação de que podem tudo. Qualquer governo que mereça esse nome, assim que percebe um sinal de que o trânsito está piorando, que mais gente está morrendo, vai agir. Vai aumentar a fiscalização, vai aumentar as campanhas educativas, mas o Brasil consegue uma proeza, que é de estragar até o que está dando certo. Nós interrompemos uma queda de mortes que já durava 6 anos. 6 anos! Olha o painel da Confederação Nacional de Transportes. Em 2012, foram 8.663 mortes nas estradas federais. Em 2018, 5.269, 40% de redução. Mas aí foi só entrar 2019 e esse governo para o número não cair mais. E até aumentar um pouquinho, como a gente consegue ver aí no painel. Viu? A gente também teve queda no número de veículos nas estradas. E na média, lá no primeiro ano da pandemia, o fluxo caiu em torno de 13%. Menos veículos na estrada, a mesma quantidade de mortes ou até um pouquinho mais. Óbvio que a gente está falando de acidentes mais graves. Óbvio que a gente está falando de um trânsito mais inseguro. E essa é uma verdade difícil de contestar. E, aliás, o próprio governo ainda dá de bandeja mais argumento para os críticos. Olha o exemplo agora do Carnaval. Ele está precisando fazer números para a campanha eleitoral, né? E aí mudou completamente a postura. A PRF aumentou em mais de 900% o número de testes de bafômetro que foram aplicados nos motoristas. E o milagre aconteceu. 3 vezes mais bêbados tirados de circulação. O número de autuações aumentou 225%. Olha que beleza. Não é que esse negócio funciona mesmo? Você fiscaliza e pega. Quem diria, né? Quem diria também que se você se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, eu vou ficar feliz, esse canal vai crescer e a gente vai seguir esse trabalho. Dá uma moralzinha aí, vai. O Alisson Coimbra, conversei com ele também sobre um outro aspecto, que é a política de trânsito. E ele acredita que a gente está na contramão da segurança do trânsito no Brasil mesmo. Viu? Ele diz, inclusive, o seguinte, que em troca de voto e troca de apoio político, tem gente importante no governo incentivando a irresponsabilidade. A gente fica frustrado e decepcionado com a falta de cuidado dos nossos gestores em relação ao trânsito, seja nos nossos municípios, nos estados e principalmente no governo federal. Precisamos investir em operações lei seca, precisamos quebrar esse falso entendimento de que é permitido beber e dirigir, é só o meu lazer, eu dirijo bem. Não é isso. Vamos nos colocar no outro lado, então, da situação, sendo nós a vítima ou sendo nós a pessoa que vai receber um telefonema do Instituto Médico Legal para dizer que a pessoa que há horas ou há minutos saiu do nosso lar não vai voltar nunca mais por um criminoso que bebe e que dirige. É desanimador a gente ver as últimas publicações de que um ministro de Estado está pedindo uma redução da fiscalização da polícia rodoviária. A polícia tem que pegar mais leve. Não é isso. Há quanto tempo o drogômetro está na gaveta, né, do Ministério da Justiça para que seja aplicado? Então a gente está vendo essa procrastinação. Parece que as pessoas não estão querendo fiscalizar, não estão querendo punir. Quanto que vale uma vida? Não tem preço. Então, o Rodolfo Risoto também defende que a legislação brasileira ainda não é ideal, ela precisa ser atualizada, principalmente para reduzir os recursos que atrasam a retirada desse tipo de motorista de circulação. E ele vai recorrendo e fica com a CNH durante muito tempo ainda. E aí a gente vai voltar lá naquela história do caminhoneiro para eu te contar o que aconteceu com ele. 1 ano depois, ele está preso. Preventivamente, ou seja, ele ainda não foi julgado. Isso significa que basta um habeas corpus de um juiz para ele sair da cadeia. E se ele sair... É totalmente drogado, portanto, sob efeito de substância psicoativa,
ele posta um vídeo no Instagram horas antes de ele colidir com uma motocicleta, derrubar a motociclista que estava na garupa e veio a falecer, arrasta a moto por mais de 20 quilômetros e, neste caso, após um ano, com o motorista preso, tendo assassinado uma pessoa, quase matado o motociclista, com 5 multas da Polícia Rodoviária Federal, até hoje a habilitação dele está válida. Ou seja, não é o fato de você pegar alguém numa operação da lei seca ou pegar alguém sob efeito de substância psicoativa em fiscalização que vai fazer com que esse processo corra rapidamente. Há uma série de prazos para serem cumpridos, o que facilita tremendamente a vida dos infratores. Sabe como é que a gente faz um trânsito seguro? Tirando esse bando de cachorro louco da estrada. Só que pela toada, pelo andar da carruagem, antes a gente vai ter que tirar um outro bando de cachorro louco. Aqueles que estão lá, sentados lá em Brasília. Será que é pedir demais?